Olá, caro professor, cara professora, seja muito bem-vindo ao curso de Formação em Recursos Educacionais Abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Bom, a próxima dimensão que eu quero falar para você é a dimensão pedagogia. Nossa, nós que somos educadores conhecemos muito bem a palavra pedagogia, não é? E sabemos que é super importante na educação. Bom, quando nós falamos de pedagogia, tratando-se de educação aberta, a gente está falando até de algo específico. Nós estamos falando de algo que nós chamamos de práticas educativas abertas, não é? As PEA, práticas educativas abertas. Bom, isso vai no geral, tudo isso é prática educativa aberta, mas quando a gente fala de pedagogia principalmente, tem uma relação muito grande com as PEA. Por quê? Porque nós estamos falando das várias metodologias que o professor pode utilizar na sala de aula, seja virtual ou digital, tá? Das várias maneiras de ensinar, mas que estão cada vez mais voltando para as práticas abertas, né? Voltando-se para as práticas abertas. Então eu vou dar um exemplo. Você grava uma aula para os seus alunos e decide colocar essa aula como um REA. Faz a licença e distribui, usa os R's, né, que a gente comentou antes, e usa o R da redistribuição, disponibiliza essa aula em algum mecanismo, em alguma plataforma na qual essa aula possa ser acessada não somente pelos seus estudantes, mas também por qualquer outra pessoa interessada que esteja buscando esse tema. Por isso que é muito importante, antes que eu me esqueça, falar das tags, né? Quando a gente faz um material e a gente disponibiliza ele na rede, é super importante colocar os tags para dizer, para facilitar a qualquer usuário que esteja buscando esse material encontrá-lo, né? Então você diz, por exemplo, essa aula se refere a REA ou se refere a matemática, então você põe o tag matemática, primeiro ano, tal. Tudo isso ajuda os mecanismos de buscas a fazer o seu REA mais fácil de ser encontrado, tá? Bom, então a pedagogia, sim, a pedagogia aberta são práticas que vão começar a ser mais abertas, né? Então, mesmo essa prática que eu dei do exemplo do acesso, onde você grava também um arquivo de áudio para acompanhar o seu arquivo escrito, não é? É uma prática aberta, é um tipo de pedagogia, né? É um tipo de prática de disponibilização, mas a pedagogia também tem mais a ver com a maneira de ensinar, não é? Então, por exemplo, quando você vê um professor ensinando, você sempre aprende alguma coisa com ele, né? Por exemplo, vai dizer, nossa, ele usou tal metodologia para ensinar esse tema que eu não tinha pensado antes que funciona tão bem. Ele usou tal exemplo, ela usou tal brincadeira, tal jogo, ou um tipo de trabalho em grupo, aprendizagem baseada em projetos que eu não tinha pensado em fazer com esse tema específico, um tipo de peer-to-peer, né? Ou seja, de revisão por pares, de trabalho construído pelos próprios estudantes. Essas metodologias todas, quando elas estão no espaço público, elas ficam visíveis, não é? Você vê como é que o outro professor ou professor ensina e a partir daí você também pode pegar ideias para suas próprias aulas e também pode ajudar essa pessoa a melhorar. Eu sei que não é fácil gravar vídeos, se expor de qualquer maneira com práticas abertas, porque, claro, todos nós estamos sujeitos a críticas, não é? E nem todo mundo sabe criticar positivamente, não é verdade? Fazer uma crítica construtiva, como dizemos, não é? Positivamente, no que eu quero dizer é fazer a crítica, mas de uma maneira construtiva, não é? Então, é claro que muitas pessoas são bastante sensíveis a isso e preferem não abrir muito o seu espaço de sala de aula, seja digital ou presencial, para o mundo externo, para o mundo exterior, porque fica com certos receios, ou porque pensa que tem que ter aula super editada, que não pode cometer nenhum erro, que tem que ser o melhor em tudo super perfeito, então isso nunca sai, nunca fica pronto para estar colocado publicamente, né? Então a gente sabe, eu sei que essa é uma questão bastante importante, que nem todo mundo vai seguir essa rota, tem gente que vai preferir essas pedagogias abertas de outras formas que não sejam expor as aulas com vídeo, podem elegir somente por podcasts, não é? Por exemplo, ela podem exigir colocar simplesmente os seus planos de aula disponibilizados na web. É uma forma de mostrar a pedagogia. Imagina você colocar um plano de aula disponibilizado como um REA na web. Você está dizendo aí para as pessoas como é que você está ensinando aquele material, aquele conteúdo, não é? Você está dizendo, olha, para ensinar esse aspecto aqui de literatura, eu pedi para ler em tal livro e eu fiz
tal atividade com os estudantes, né? Então, tudo isso é interessante porque você está colocando uma transparência na sua pedagogia, na sua maneira de ensinar, tá bom? E os PEA, as PEA, porque são as práticas educacionais abertas, elas têm tudo a ver com a transparência e com o compartilhamento das práticas educacionais, tá bom? Ok, vamos passar para a próxima dimensão, que é a colaboração. Adoro essa dimensão, bom, adoro todas, né? Já deu para perceber. Mas a dimensão colaboração, ela, para mim, ela é fundamental, porque ela é a base também da educação aberta. Todo mundo que faz parte do movimento de educação aberta, que adota esse movimento como base do seu trabalho, entende a importância da colaboração. Primeiro porque você quer colaborar com o outro, né? O outro que você conhece e que você não conhece, compartilhando seu material lá no Commons, etc, né? Mas ao mesmo tempo, porque você acaba aprendendo muito com os outros também, né? Você ensina e aprende ao mesmo tempo, é uma troca muito bonita. Então a colaboração aqui, dentro desse framework, ela é adotada, ela é vista, né, e trabalhada e discutida também de 3 formas: a colaboração intra-institucional, a colaboração interinstitucional e a colaboração que vai além das fronteiras, né, ali chamada de cross-border, que seria a colaboração internacional, né? Se a gente quiser colocar dessa forma mais simplista. Então, vamos falar um pouquinho da colaboração intrainstitucional. Aqui tem a ver com você colaborando com os demais professores da sua própria instituição, seja que os que ensinam ou não a mesma disciplina que você, ou se a gente estiver falando de uma universidade, professores do seu departamento, não é? E até mesmo de outros departamentos que talvez você não tenha pensado em colaborar com eles. Talvez existam algumas práticas que você poderia estar se beneficiando, tanto de mostrar dentro da sua universidade ou da sua escola, quanto de estar vendo essas práticas dos outros professores para não somente ajudá-los a melhorar, mas também incorporar as práticas que você considera interessantes no seu próprio dia a dia, né, na sua maneira de ensinar, ok? Então, essa colaboração intra-institucional é super importante. E olha, alguns de vocês aí vão concordar comigo, de saber que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes nós temos muitos colegas e você não sabe o que ele está ensinando, ou que metodologia ele está usando, e a gente precisa fomentar mais isso dentro da própria instituição, porque certamente há muita riqueza ali para a gente se apropriar e aprender, não é? E se reciclar, assim como nós temos muito a oferecer também, é importante lembrar disso, né? Então, essa colaboração intrainstitucional é uma das coisas que esse framework, esse marco, coloca dentro da dimensão colaboração. Eu até queria citar uma pesquisa que nós fizemos também na Comissão Europeia, em relação à formação permanente de professores universitários, onde a gente estava tentando identificar as práticas mais inovadoras de formação de professores universitários, formação contínua, né, de professores universitários. E uma delas era você ter um horário livre dentro da sua instituição para tomar um café ou um chá, não é? E trocar ideias e falar assim, olha, hoje nós vamos falar de tal tema, como é que você ensina esse tema, professor? Aí vinham todos os colegas de uma maneira informal, tomar um café, tomar um chá e passavam ali meia hora, uma hora, naquele espaço onde não tinha nada pré-determinado, não é? Falando das suas práticas. Eles podiam propor um tema ou falar daquilo que interessasse a eles, não é? Por exemplo, alguém podia me ensinar como colocar uma licença num recurso aberto, algo que eu quero deixar aberto, sabe? Então, era assim, era uma troca super livre em um momento descontraído de falar sobre pedagogias, não é? E de colaborar uns com os outros. Então, tá vendo como eu citei pedagogia, eu citei conteúdo, eu citei licença, eu falei de acesso. Tá vendo como eu disse inicialmente que essas dimensões, elas tocam sempre uma na outra, elas estão sempre uma dimensão trabalhando com a outra simultaneamente. Não existe uma dimensão pura aí, né? A gente não fala somente de acesso. É o acesso em relação a conteúdo, a tecnologia, a um monte de coisa. A gente está falando agora de colaboração, está implicitamente falando também de conteúdos, de pedagogias, de licenças. Então, existe sim essa transversalidade, não é?
e esse contato, né, essa superposição das dimensões entre si, de todas elas. Elas dependem umas das outras. Acho que é isso que é importante falar aqui a respeito das dimensões, não é? Então, agora falando também sobre a colaboração interinstitucional, que é o segundo tipo de colaboração que eu comentei. A colaboração interinstitucional tem a ver com uma instituição colaborando com outra. Então, uma escola colaborando com outra, do mesmo bairro, da mesma cidade, de bairros diferentes, olha que riqueza, de cidades diferentes, não é? De países diferentes. Bom, mas a gente vai chegar lá. Essa é a próxima. Mas principalmente de bairros, de instituições diferentes, uma pública e uma privada, por exemplo, colaborando. Porque a gente sempre tem a aprender com outras formas de fazer, outras políticas institucionais, outras práticas institucionais que muitas vezes não são as práticas da nossa instituição, mas que a gente tem muito a aprender com elas também. Assim como compartilhar as nossas práticas, não é? Então, conhecer colegas de trabalho de outras instituições é fundamental para enriquecer o nosso repertório de metodologias de ensino, até mesmo para a gente se reciclar em relação ao nosso tema e outros temas que possam ser interessantes para aquilo que a gente ensina, tá bom? Então, aí está a colaboração interinstitucional. E agora, a última colaboração, que é a cross-border, que eu tinha falado, é a colaboração internacional com instituições que estão fora do seu país, né? Que estão fora da sua fronteira. Na verdade, você pode até entender essa fronteira como algo regional, né? De um estado para o outro, que, imagina, o Brasil é tão rico e tem uma complexidade tão grande, cada região tem as suas características, já é riquíssimo poder colaborar entre regiões dentro do próprio Brasil, mas imagina também levando isso para fora e colaborar com a América Latina, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, você enriquece muito mais esse seu repertório, não é? Então, a educação aberta, ela fala dessa colaboração livre do professor, do pesquisador e do professor ativamente buscando essas oportunidades de colaboração para enriquecer a si mesmo, enriquecer as suas aulas e trazer essa riqueza também para os seus estudantes. E a próxima dimensão é a reconhecimento. A dimensão reconhecimento, ela é bastante interessante porque ela é para ser um pouco mais trabalhada também na questão da certificação. Como é que nós reconhecemos esse estudo que é feito de maneira aberta? Não é? Acho que isso é algo interessante para a gente pensar, porque quando nós estudamos na educação formal, é um certificado, um diploma que permite com que essa educação, essa aprendizagem seja reconhecida socialmente ou por empregador, por exemplo. Mas e quando ela é aberta? Como é que a gente faz para que a sociedade aceite, não é, esse novo conhecimento que nós passamos a ter depois de ter estudado com um curso aberto, por exemplo, não é? Então é super importante a gente começar a pensar em dar certificados abertos, por exemplo, também nas insígnias, não nas open badges ou insígnias digitais, oferecer esse tipo de reconhecimento que um curso, ainda que modular, foi completado. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente vai extinguir não, as avaliações formais, não é nada disso, porque elas são super importantes também, né? Mas eu estou dizendo que mesmo para um curso aberto, o próprio reconhecimento da participação da pessoa num curso já é um reconhecimento, não é? Mesmo que ela não tenha passado por um processo de avaliação formal. Mas ela também pode passar, fazer um curso aberto e fazer uma avaliação formal e ter um certificado formal para um curso que tenha sido livre e aberto. Tudo isso é possível, existem vários modelos de se fazer educação aberta, mas sempre pensar na importância do reconhecimento, tanto de dar esse reconhecimento ao estudante, como também de aceitar. Digamos que o estudante chegue na sua instituição e diga, olha, eu fiz esse MOOC aqui, eu aprendi tal coisa, eu tive o meu certificado, por que não aceitar isso, não é? Dentro da educação formal. Lembra daquela ponte que eu falei no início entre a educação formal e não formal? Essa dimensão trabalha muito com essa questão da gente tanto dar esse reconhecimento a partir dos nossos cursos ofertados, mas também aceitar esse tipo de certificado aberto, não é? Mesmo que a gente tenha que fazer uma outra avaliação nesse estudante, se for fundamental que ele tenha esse conhecimento para seguir uma carreira, para seguir um curso, um estudo, por exemplo, não é? Mas não simplesmente ignorar, não é? É importante entender que os cursos abertos também fomentam a mudança de atividade laboral das pessoas, eles podem ajudar as pessoas mais do que nunca hoje em dia a se
atualizarem no mercado de trabalho, são cursos mais rápidos, cursos mais curtos, e eles provêm também muita informação importante que a gente deveria dar mais reconhecimento. Então, é reconhecimento no sentido de aceitar, reconhecimento no sentido das insígnias, reconhecimento no sentido de mostrar que a gente fez os cursos abertos e livres, ainda que gratuitos, valorizar os cursos gratuitos, não é? Tudo isso é super importante e faz parte da dimensão reconhecimento, assim como para os professores que estão fazendo o seu próprio currículo, o seu próprio curso, né? Criando o seu curso a partir de um currículo, que possam pensar também na modularização do seu curso, daquilo que você ensina na sua disciplina, na sua matéria. Porque quando você faz o curso um pouquinho mais curto, ou escolhe um modelo modular, mesmo que você não possa ou não queira deixar o curso todo aberto e livre na internet como um REA, talvez parte dele, e tudo isso contribui para o Commons, não é? Então, pensar também na modularização e no reconhecimento dessa aprendizagem feita através de um módulo também é super importante, tá? E pensar em trilhas de aprendizagem, a combinação de vários módulos diferentes. Nossa, existem 1001 possibilidades a partir dessa dimensão reconhecimento, ok? E agora a última dimensão que eu queria falar a respeito das dimensões centrais desse marco é a dimensão pesquisa, né? A dimensão pesquisa é super importante, ela tem a ver com o acesso aberto, ela tem a ver com a publicação da pesquisa que a gente faz em periódicos abertos, em revistas científicas de acesso aberto, não é? Mesmo os manuscritos, quando a gente pode, a gente elaborado para a educação superior, ele não podia deixar de tratar da ciência aberta como parte da educação aberta, porque nós também aprendemos com a ciência, nós aprendemos com as publicações que a gente encontra online, que os nossos colegas fazem, não é? É uma forma de educar. Quando a gente pede para os estudantes lerem um artigo científico, eles não precisam necessariamente estarem na pós-graduação para fazer isso. A gente pode pedir antes, até para mostrar para eles o que é fazer ciência, como é que a ciência é compartilhada, como é que como é que a comunidade científica avança com a ciência, não é? Então, eu acho super importante a gente poder trabalhar essa questão da ciência aberta, facilitando o acesso tanto para estudantes, mesmo que eles não sejam pesquisadores, bem antes até da pós-graduação, tá? O mais cedo possível, dentro do que for possível, não é? E também para as pessoas que não estão envolvidas com a universidade ou com estudos, aqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho ou com as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, a gente tem que deixar a ciência aberta e disponível para as pessoas, tá? Então, aí entra a questão do licenciamento, das várias licenças. Muitas revistas científicas hoje utilizam as licenças Creative Commons CC BY, por exemplo, tá? Então, essa dimensão também é considerada uma dimensão central e, como eu falei, ela está conversando sempre com as outras dimensões. Uma dimensão sempre conversando com a outra, ok? Bom, então é isso. Eu apresentei hoje as 6 dimensões centrais do marco europeu Open Edu de educação aberta. Eu convido todo mundo a fazer a descarga desse material, a investigá-lo, a examiná-lo. Tá bom? É super interessante se você puder fazer essa leitura, se aprofundar um pouco mais e pensar como é que você pode trabalhar esse marco. Então fica aqui a sugestão de atividade para aula 7, tá bom? Pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, se aprofundar a respeito desse marco, porque ele é bastante rico e tem bastante material ali para você explorar. Mas também pensar na sua prática diária, como é que você poderia incorporar essa questão da abertura como proposta pela educação aberta? Existe como você trabalhar as dimensões centrais, todas elas, por exemplo? Alguma prática que você possa fazer em cada uma dessas dimensões na sua aula ou no seu curso, né? Que possa deixá-lo com uma característica de um curso mais aberto? Ou você prefere, por quaisquer que seja a restrição que você tem, trabalhar uma dessas dimensões especificamente? Fala, André, eu resolvi focar na dimensão colaboração. Eu achei super interessante isso que você falou de procurar a colaboração interinstitucional e internacional, e eu vou dedicar um tempo esse ano nesse curso acadêmico a fomentar mais isso, procurar praticar mais isso como uma das práticas de educação aberta. Você pode decidir focar numa dimensão específica ou
fazer um pouco de cada uma, não é? E cada vez melhorando, melhorando para ficar cada vez mais aberto, né? Aquela história da gradação da abertura que a gente tinha comentado anteriormente em outra aula, tá? Então, conta pra gente qual vai ser a sua experiência nisso, o que é que você pensa a respeito disso. Você conhece as nossas hashtags Reassagô do curso genérico, Reassagô PT7 para essa aula, compartilha na comunidade aberta do Twitter e espero que você realmente tenha aproveitado para refletir um pouco sobre a sua prática e tudo isso que eu contei para vocês sobre educação aberta em o Marco Open Edu, ok? Então, muito obrigada e eu vejo você na aula 8. Até lá!